Boa noite a todos novamente, nós estamos aqui unidos para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser com o professor Fernando Alves, cujo tema será o movimento negro no cenário político atual. Fernando Alves é graduado em História pela PUC São Paulo, mestre em Ciência Política pela USP, professor de atualidades do Núcleo Virtual da Uniafro, consultor técnico para políticas públicas de cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Ilhabela, parecerista em editais de patrimônio e memória. Atuou como conselheiro titular do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de 2017 a 2022, membro suplente do Conselho Gestor do Plano Diretor de São José dos Campos, em 2016. Esse é um pouco do currículo do nosso professor de hoje. Fernando, sinta-se muito bem-vindo e muito acolhido por todos nós. A palavra é toda sua. Boa noite. Gostaria de, desde já, agradecer o convite feito pelo Ney, meu parceiro, meu coordenador, na época do cursinho da Luiz Amaim, aqui em São José dos Campos, pessoa que tocou o núcleo por um tempo, aqui em São José dos Campos. Conheço o Ney já há um tempo, da militância política, principalmente da causa negra aqui na cidade de São José dos Campos, e é um prazer conhecê-los e conhecê-las também, as demais pessoas que aqui estão na sala, que, pelo que eu entendi, é do nosso Brasil profundo, né? Então, o tema de hoje que eu gostaria de tratar com vocês é um tema extremamente caro à minha pessoa, justamente devido ao momento no qual estamos passando, que é um momento político extremamente esgarçante em todos os sentidos, de tensões, de conflitos, em todos os sentidos também, até porque o que foi derrotado na eleição anterior, ele continua nas ruas, nas mentes e nos corações de algumas pessoas. Portanto, nós derrotamos uma persona, mas a ideia ela continua ainda vigente nas ruas. Acho que isso está muito nítido em todos os momentos nas quais nós nos debruçamos, nós deparamos a realidade. Eu preparei uma linha de raciocínio, de argumentação, enfim, no sentido de poder contribuir com vocês, primeiro, fechar no que está por vir, concluindo, né, quando eu chegar na minha conclusão final, nas minhas considerações finais, mas eu gostaria de falar um pouco para que nós pudéssemos chegar nesses avanços, desafios do movimento negro perante o governo vigente, o atual governo atual. É de fundamental importância a gente dar à luz e trazer à tona o que foi o nosso passado. Acho que isso é extremamente importante. Porém, eu vou fazer um recorte do nosso passado sobre a ótica da atualidade e da contemporaneidade. Então, eu vou pegar de 1980 para cá, que eu acredito que foi a efervescência do movimento negro no nosso país. O Ney teve a oportunidade de participar de algumas mobilizações, atos, enfim, nesse sentido. Acredito que algumas outras pessoas aqui também tiveram a oportunidade. Eu, particularmente, nasci em 89, portanto, não tive essa oportunidade de vivenciar o movimento negro na sua efervescência como um movimento de reivindicação. Eu já sou de uma época oriunda das políticas públicas de um governo popular, portanto, de 2003 a 2016, onde eu tenho a minha plenitude da minha sanidade política, e, enfim, em todos os sentidos. Mas eu acho que é de fundamental importância a gente trazer à tona e trazer à luz da roda viva nossa aqui, os movimentos, principalmente da década de 80 para cá. E aí, é de fundamental importância a gente trazer que, a partir dos anos 80, a questão racial ela começou a ganhar espaço na esfera da decisão política brasileira. Tá? Os militantes negros eles atuavam em vários contextos, ao mesmo tempo em que esses movimentos sociais procuravam revitalizar o debate. Quando eu falo revitalizar o debate, seja por meio da academia, com poucos e poucas acadêmicas e acadêmicos negros na academia,
mas que já desde aquela época buscava o conflito e a tensão perante o que estava vigente como um pensamento sociológico brasileiro, que é o pensamento do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, ou o pensamento sociológico da Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, da miscigenação, do mito da democracia racial. Portanto, desde aquela década, tanto no movimento acadêmico, por meio da Sueli Carneiro, da Lélia Gonzalez, do Milton Santos, do Gregório Ramos, que foi um sociólogo de extrema importância também, enfim, tanto nesse embate de revitalizar o debate, como também influenciar diretamente o sistema político, foram caminhos que o movimento negro achou. Aí me permita abrir um parênteses, eu tenho críticas severas ao progressismo atual brasileiro, que fala bastante sobre essa questão da religião, principalmente a neopentecostal, e aí é de extrema importância a gente trazer à tona uma pessoa, a Benedita da Silva, deputada federal até hoje, desde sempre teve capilaridade de votos no movimento neopentecostal. E quando eu falo neopentecostal, um neopentecostal de massa, não um pentecostalismo, por exemplo, do nosso parceiro de ombros, né, que é o pastor Henrique Vieira, que é de um pentecostalismo não de massa, mas sim com capilaridades dentro do progressismo brasileiro. A Benedita não, a Benedita faz parte de uma Assembleia de Deus pujante, crescente, com todos os seus defeitos. Portanto, esse discurso de que nós não chegamos no neopentecostalismo, eu acho que é um pouco de falácia, é um pouco jogar a culpa no outro. A Benedita da Silva é uma deputada preta até hoje, negra, desde 1980, antes até ela foi deputada estadual, vereadora, enfim, mas desde 88 principalmente, ela tem uma inserção política de extrema importância na defesa do povo preto, principalmente do Rio de Janeiro, e a capilaridade de votos dela é dentro do pentecostalismo que aí está, com todos os seus defeitos. Portanto, trazer isso à tona de fundamental importância, porque assim como pautavam a agenda da militância, também a agenda institucional, dos meios de comunicação e dos partidos políticos. Esse enfrentamento eu acho que era de fundamental importância também. Consequentemente, as agendas parlamentares, administrativas, que foram se sucedendo a partir do momento, principalmente, que o Partido dos Trabalhadores começou a fazer a gestão de algumas prefeituras ao redor do país. E aí, no processo de redemocratização do país, esses movimentos sociais passaram a se instalar no interior dessas novas organizações partidárias. Naquela época, existia a expectativa de mudança do curso da história do Brasil depositada nos partidos políticos, ainda bem que isso, de alguma maneira, quebrou, foi fragmentado, pois esperava-se também, naquele dado momento, era um outro momento político do país, tá? E os partidos políticos seriam um agente de mudanças com a volta da democracia, entre aspas. Eu coloco a democracia entre aspas porque a democracia real nunca esteve ao lado do povo preto, né? Assim, estrito sensu falando. E essa aproximação do movimento negro, ele se deu, em grande maioria, com o Partido dos Trabalhadores, como eu disse anteriormente, mas também com o PDT, já que havia uma fatia do movimento negro no PDT, encabeçada por Abdias do Nascimento, uma pessoa também de extrema importância, para quem não conhece, conhecer, e havia setores do movimento negro também filiado à ala do MDB, não esse MDB que aí está, mas o MDB que fazia o enfrentamento à ditadura militar, que era chamado dos autênticos do MDB, que era o Franco Montoro, que era o próprio Fernando Henrique Cardoso, enfim. E aí me permita abrir um parênteses também nessa questão. Eu estou ajudando o Fernando Moraes, o escritor Fernando Moraes, biógrafo conhecido, né, por escrever Olga, A Ilha, enfim.
a biografia do Paulo Coelho, que chama O Mago, na biografia do presidente Lula. Eu trabalho com ele sobre a perspectiva de trazer à tona dados históricos com relação à vida do Lula, não só aquelas coisas batidas, ele saiu do sertão, do Cariri, de veio de Paurarara, mas sobre o aspecto da vida política do Lula. Então, principalmente os bastidores, coisas desse tipo. E uma coisa que é fundamental, que eu achei nessas pesquisas, que eu achei bem interessante, todo mundo acha que o Lula, a eleição que ele mais sentiu foi a eleição de 89, quando ele perde por Fernando Collor. Porém, tem uma eleição de 82, uma eleição para governo do estado de São Paulo, onde tem a disputa entre o Franco Montoro, ele, o Roger, e o candidato da extrema-direita, na época que agora me fugiu o nome, e, naquele dado momento, o Lula faz um comício para milhares de pessoas no Pacaembu. E isso um pouquinho antes da eleição mesmo, né? E sai dali com toda uma efervescência, porra, já ganhamos, e estamos bem, não sei o que lá, tal. Porém, é aberto a apuração de votos e o Lula fica em quarto com um número insignificante de votos. E por que eu trago essa questão à baila? Porque naquele dado momento, né, tem até uma foto que vai sair no segundo livro, era um mar de pessoas pretas, negras, depositando uma esperança, primeiro, num projeto que estava nascendo, né, que é totalmente diferente do que está hoje vigente, é bom deixar isso nítido, e que naquele dado momento era um ponto de esperança para algumas pessoas. A partir daquele dado momento, os marqueteiros, enfim, as pessoas ligadas no entorno do Lula, né, começaram a pensar, por que o número de pessoas que estavam lá no comício não se refletiu nas urnas? Aí vem um dado importante, que naquela época eles não se debruçaram nesse dado, só depois apagaram o fogo por meio de uma PEC que foi patrocinada que foi encabeçada pelo Fernando Henrique Cardoso, na época senador, com o apoio do Lula, eleito com o apoio do Lula, na qual, em 82, pessoas analfabetas não podiam votar, e na sua grande maioria, pessoas negras, certo? Oriundo de todo um processo histórico, que eu não preciso trazer a baila aqui, porque eu acho que é de conhecimento de todos, até porque nas aulas anteriores foram tratados de assuntos sobre essa ótica. Isso para dizer que em 82, portanto, logo ali, pessoas analfabetas não tinham direito ao voto, tá? E por que eu trago isso à tona? Porque por meio de uma PEC, em 85, uma emenda à Constituição, na época vigente, né? Portanto, antes da nossa Constituição de 88, o Fernando Henrique encabeça essa PEC, ele foi um dos senadores eleitos na época, né? E essa PEC passa e a partir daquele dado momento os analfabetos têm direito a voto. Isso também traz à tona uma questão que é de fundamental importância do direito da cidadania plena de nós, negros e negras, indígenas, enfim, não só como objeto cultural, mas também com seus direitos garantidos, que eu acho que também é uma coisa de extrema importância. E aí, voltando, um dos marcos desse processo de redemocratização brasileira, ele ocorreu a partir da década de 80, com a ampliação desses fóruns participativos, que funcionavam, ao menos, em menos, na teoria, como formas de estreitar as relações entre o Estado e a sociedade civil, e que por essa razão, tem comigo, que é a partir da década de 90, pode vir da Constituição de 88, claro, um conjunto expressivo de inovações participativas implementado em governos locais, em prefeituras, principalmente, em todo o país. Incluir, é bom trazer isso também, a inclusão dos conselhos, das coordenadorias, das secretarias para assuntos da comunidade negra. Essa mudança na estrutura de oportunidades políticas permitiu que as estratégias do movimento negro se deslocassem de alguma maneira, gradativamente, é óbvio. Portanto, do campo da denúncia para uma dimensão mais propositiva e cooperativa em relação aos aparatos estatais. Entretanto, todavia,
ao longo da década de 90, a relação entre o movimento negro e o Estado, em nível nacional, tá, oscilava entre o conflito e a cooperação uma palavra que eu poderia usar e a assimilação. Portanto, entre 88 e 94, o único mecanismo institucional efetivamente implantado, por exemplo, foi a Fundação Palmares, tá? Foi criado na gestão do Sarney, de 85 a 94, desculpa, que foi implementado na gestão do Sarney, tá? Outra medida governamental, que eu acho importante também, relevante, diz respeito à lei que foi de autoria do deputado federal Carlos Alberto de Oliveira, conhecido como K.O., uma figura também de extrema importância para quem gosta de pesquisar sobre personalidades negras que flertaram com a institucionalidade, não deixando de lado a sua militância política de base social. E esse projeto de lei, conhecido como Lei K.O., propunha definir quais são os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Recentemente nós tivemos uma atualização, agora de janeiro de 2023, né, que eu vou entrar um pouquinho mais para frente, mas tudo teve uma origem sobre a ótica da contemporaneidade, agora a partir da Constituição de 88. Ele sofreu veto presidencial na época, tá? E o que limitou o alcance da lei e que tornou muito semelhante à lei Afonso Arinos, que é uma lei de 1951. Tá? E aí eu vou dar um salto na história contemporânea da política brasileira para chegar até o governo Fernando Henrique Cardoso, que compreende de 95 a 2002, que ele assiste uma expansão dos contornos das estruturas de oportunidades políticas engendradas pelo movimento negro, em seu processo de institucionalização. E aí, me permita abrir parênteses, 2 eventos são especialmente marcantes nesse período. Um nacional e outro internacional. Em 1995, o movimento negro organiza, por ocasião da celebração dos 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, a Marcha Zumbi dos Palmares. Portanto, um movimento de base social, nada ligado à institucionalidade vigente na época, que é contra o racismo, pela cidadania, pela vida, e que, para além de uma simples comemoração pelo Dia Nacional da Consciência Negra, essas organizações negras brasileiras empreenderam discussões sobre reparações e políticas de ação afirmativa, assumindo de vez uma postura de confronto em relação a essa falsa neutralidade do Estado brasileiro frente às desigualdades raciais, por ocasião da Marcha Zumbi dos Palmares. O governo federal da época vigente, do Fernando Henrique, assinou um decreto criando um grupo de trabalho interministerial de valorização da população negra. A função desse grupo era discutir e propor políticas de ação afirmativa para a população negra nos mais diversos âmbitos do Estado e da sociedade civil, com uma especial atenção para políticas na educação, no mercado de trabalho, saúde, cultura, comunicação, enfim, certo? A partir daí, teve um outro fruto de uma pressão também internacional, que foi o grupo de trabalho para a eliminação da discriminação no emprego e na ocupação. Essa criação desse grupo de trabalho foi fruto de pressão internacional, já que em 92, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, apoiada por outras centrais sindicais, apresentou uma reclamação formal à Organização Internacional do Trabalho contra o governo brasileiro por descumprimento de convenções ligadas às relações trabalhistas. Recentemente, acho que todos têm acompanhado tudo que tem acontecido com trabalhos, e eu não gosto dessa frase, mas trabalhos análogos à escravidão. Acho que precisa dar nome
ao que estava sendo praticado nas vinícolas do Rio Grande do Sul, eram trabalhos um processo de escravização de negros, principalmente de pessoas oriundas do Nordeste brasileiro, 90% deles. Portanto, era assim, não um trabalho análogo à escravidão, mas um trabalho escravizatório em todos os sentidos, com todas as suas relações e com todos os meandros e com todos os seus tentáculos, tá? Ainda em 96, o governo federal vigente, através da Secretaria de Direitos da Cidadania, promoveu um seminário internacional que teve como papel ação afirmativa nos Estados democráticos contemporâneos, tá? Esse seminário tinha o objetivo de debater a validade e a aplicabilidade de políticas de ação afirmativa. Nesse mesmo ano é lançado o Programa Nacional de Direitos Humanos, que entre suas inúmeras propostas punha sobre a necessidade de Estado implementar políticas de ação afirmativa, tá? Portanto, na história recente das organizações do movimento negro, o que deu o choque de gestão, tanto sobre a ótica da mobilização social, quanto sobre a ótica do entendimento do Estado, foi a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as formas correlatas de intolerância, que foi a Conferência de Durban, tá? A partir daquele dado momento, representa um grande marco na história do movimento negro brasileiro, porque tanto pelos seus desdobramentos, quanto por materializar, em certa medida, é óbvio, um processo de consolidação e visibilidade política das organizações negras que se iniciou lá nos anos 80. Portanto, a luta por reparações, a política de ações afirmativas foi ganhando corpo dentro das organizações, dentro do Estado brasileiro, pós-Durban. E aí, acho que é marcado pelo início da consolidação institucional da questão racial no país. Portanto, o governo brasileiro compromete-se pela primeira vez na história a enfrentar o problema das desigualdades raciais e, por conta desse comprometimento, algumas medidas começam a ser tomadas, tá? E aí, a gente fecha um ciclo que é o governo Fernando Henrique, que inicia com algumas políticas ligadas ao desenvolvimento social, um embrião de uma ideia, tal, que desdobra, claro, por um recorte óbvio, histórico, social, econômico, cultural do nosso país, de que a grande maioria das pessoas abarcadas por aquela política assistencial eram pessoas negras do nosso Brasil profundo, certo? Porém, o enfrentamento real da política, e trazendo isso sobre a ótica do Estado brasileiro, se deu a partir de 2003, com a eleição, a partir de 2002, com o governo popular, democrático, do governo Lula, do presidente Lula, que trouxe o debate público sobre a questão racial à tona para dentro do Estado brasileiro, portanto, com todos os seus tentáculos. Portanto, o governo entendeu, e é bom distinguir governo de Estado, tá? O governo entendeu a importância de ser criada políticas de Estado no enfrentamento à questão racial. E aí, me permita abrir um parênteses aí vou fazer uma crítica aos governos populares que houveram de 2013 a 2016, que boa parte das nossas vitórias do movimento negro, das reivindicações do movimento negro que viraram políticas públicas a partir de 2003, algumas delas foram por meio de medida provisória que depois acabou, ou por decreto, que acabou depois sendo destituído de alguma maneira. E o que me faz a crer cada vez mais sobre processos administrativos, trazendo à tona sobre as questões ligadas à institucionalidade da questão, de que nós precisamos, de todas as maneiras, que questões estruturantes das políticas públicas do nosso país devam ser garantidas por projeto de lei e não por medida provisória e não por decreto,
presidencial. Acho que isso é um fator de extrema importância para que nós, movimento da sociedade civil, cada vez mais pressione o atual governo nesse sentido de que as nossas garantias de políticas públicas sejam garantidas por projeto de lei e não por decreto presidencial, porque nós vimos que, a partir do momento que muda esse governo, por meio de uma canetada, também é desfeito toda uma mobilização, uma movimentação do movimento que foi lá e pressionou o governo vigente para que fosse implementadas essas políticas. Então, fechando aspas, esse debate público sobre a questão racial expande a partir do momento do governo Lula em 2003. E aí se dá uma relação entre o movimento negro e o Estado, era de uma relação de exterioridade, com os ativistas cumprindo um papel de reclamantes, mas com baixa inserção institucional. A partir de 2003, militantes do movimento negro passam a ocupar cargos em órgãos governamentais, a ter voz ativa na formulação, na gestão das políticas públicas, e aí também me permita abrir aspas, abrir parênteses, uma crítica que eu faço, de que, infelizmente, setores do movimento negro ficaram enfraquecidos a partir do momento que pessoas negras ocuparam cargos na gestão pública. Então, acho que é bom abrir esse parênteses, porque é importante a nossa representatividade lá, mas nunca esquecendo do nosso chão, que é a rua, que é o diálogo com as periferias, com o povo, no olho. Portanto, nunca esquecendo que podemos fazer parte da estrutura governamental, mas nunca esquecendo de onde nós viemos e a quem nós estamos defendendo quando chegarmos lá. Então, e é papel do movimento negro como movimento social, de extrema importância, cobrar dessas pessoas, desses negros que lá estão, na esfera federal, políticas nesse sentido, e políticas estruturantes, não só políticas paliativas de um governo, mas políticas de Estado em todos os sentidos. E por essa a razão da chegada de pessoas pretas no governo, impõe-se um ritmo mais acelerado a um amplo conjunto de mudanças no panorama das relações raciais brasileiras, que nos governos anteriores ficaram apenas na intenção ou no grupo de trabalho. Tenho algumas críticas aos grupos de trabalho também, que parece que as pessoas fazem reuniões para criar grupos de trabalho, mais reuniões para criar subgrupos de trabalho, e ficam grupos de trabalho que criam instruções normativas, normas técnicas, mas que não saem das meras instruções normativas. Portanto, não chega lá na base, não chega lá na UBS do Campos Alemães, não chega na UBS lá do Vidigal, não chega na UBS dos rincões do nosso país. Como instrução normativa pela instrução normativa, meramente técnica e burocrática para dentro da esfera da administração. Isso é um desafio que o governo agora tem que romper de alguma maneira. E aí, um fator preponderante para as políticas públicas de igualdade racial foi a criação da CEPI, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que aconteceu já em março de 2003, portanto, 3 meses após a posse do governo na época, que representou principalmente uma conquista do movimento negro contemporâneo, tá? A CEPI não apenas passou a garantir uma visibilidade sem precedentes às demandas de ativistas do movimento negro, como os incorporou ao aparato estatal. Portanto, além da CEPI, foram criadas 2 outras instituições voltadas para a proposição de políticas públicas racialmente sensíveis, que foi o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que era um órgão colegiado de caráter consultivo, vinculado à CEPI, e o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, que era uma entidade que congregava organismos de executivos estaduais, municipais, secretarias, coordenadorias, assessorias, voltadas para a questão racial nos 3 entes federados, tá? Portanto, União, Estado e municípios, com o intuito de implementar essas políticas de promoção da igualdade racial. O Ney teve a oportunidade de participar da construção
dessas políticas aqui em São José dos Campos, né, por um dado momento, assim como no mandato de um determinado deputado, também, portanto, ele acompanhou bastante essas questões de políticas públicas sobre a ótica das questões raciais, e o objetivo de promover essa igualdade racial de forma ampla, a CEPIR começou a atuar a partir da perspectiva da transversalidade ministerial, que acho que também é de fundamental importância, influenciando para que os demais ministérios incluíssem em suas agendas políticas medidas racialmente sensíveis, importantes também. Exemplos dessa transversalidade de medidas de realização de censos étnicos raciais em escolas, a proposição de políticas públicas de saúde para a população negra. Não sei se todos sabem, mas tem uma doença, uma determinada doença, assim como várias outras doenças, mas eu gostaria de dar luz a essa doença específica, que é uma doença que nos acomete e que é de fundamental importância. As cidades que têm, como estou falando aqui para várias cidades que têm os seus conselhos de igualdade racial, comecem a pautar não só sobre a ótica da cultura, da educação, da Lei 10.639 e tal, mas também sobre a ótica da saúde da população negra. Nós temos uma doença que acomete nós, negros, de uma maneira muito objetiva e de uma forma letal, que é a anemia falciforme. Acredito que todos conheçam, que é uma doença que não tem cura, até hoje. Acho que não tem cura por vários motivos, entre elas esse racismo que há ainda engendrado nas estruturas do Estado. Aí alguém pode perguntar, mas o câncer também não tem cura. O câncer não tem cura sobre uma outra ótica, sobre a ótica das questões ligadas ao mercado farmacêutico. É por isso que não existe a cura ainda para o câncer. Porém, a anemia falciforme, acho que poderia avançar com a ciência e tecnologia nesse sentido, né? Porém, não tem. Então, naquele dado momento, foi criado uma política pública de saúde para a população negra. Poucos municípios aderem a essa política pública de saúde para a população negra, portanto, é legal vocês que são dos conselhos de igualdade racial nos seus municípios pautarem isso nos seus municípios. A elaboração de livros didáticos realçando traços positivos da negritude e da africanidade. No que tange à educação básica, houve a aprovação da Lei 10.639, de 2003, que versa sobre a obrigatoriedade da temática história e da cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino, e também andando com pequenos passos, né? Mas, enfim, atitudes bem isoladas de alguns professores. E a partir da CEPIR, também de fundamental importância a regulamentação do procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos. Portanto, a partir da instituição do grupo de trabalho interministerial, começou a andar essa questão. Um compromisso entre a CEPIR e o Ministério do Trabalho para a celebração de acordo visando a capacitação de gestores públicos para implementar políticas de igualdade de gênero e de raça. O Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, que vinha com o programa Fome Zero, a Fundação Cultural Palmares, buscando, com seus braços, colaborar com as comunidades quilombolas, enfim, a partir da institucionalização da CEPIR, começou também consigo alguns dilemas de ordem interna e externa. Por um lado, uma disputa pelos espaços disponibilizados pela CEPIR, que é uma crítica que eu faço a essa institucionalização do movimento negro dentro do Estado, dentro dos governos. E aí, a partir desse dado momento, com a CEPIR vigente, atuando com seus tentáculos, também com os outros ministérios, nós começamos a andar com relação às políticas públicas de igualdade de gênero e de raça, de igualdade racial. Acho que a grande política pública ligada a isso, acho que é um consenso entre todo mundo, foram as políticas de ações afirmativas nas universidades. Tá? Esse avanço político dos governos progressistas, eles se deram em relação à população negra a partir de um segundo estágio, que eu acho que é também importante. Todo mundo acha
que a lei de cotas está vigente desde 2003. Não, a lei de cotas é recente, tanto que nós precisamos agora revê-la em 2022, a partir dos 10 anos, né? Ela é recente, ela está desde 2002. Porém, anteriormente, de 2003 a 2010, houveram várias ações de políticas de ações afirmativas nas universidades. Primeiro, é uma crítica que eu faço ao governo vigente na época, e eu acho que faltou aí uma crítica ao movimento negro que estava nas ruas, ou que estava pautando, ou que estava dentro da esfera governamental, fazer o enfrentamento com relação à mercantilização da educação, principalmente no ensino superior. Porém, nós vivíamos, acho que é de fundamental importância também trazer isso à tona, um governo de conciliação de classes, né, assim como a gente está agora. E esse governo de conciliação de classes tinha acordos com a burguesia, com a elite, o que fez com que, diante de tais obstáculos na implementação da lei de cotas já lá em 2003, só fosse implementado em 2012. Porém, a partir de 2003, começou nesse governo de conciliação de classes ao desenvolvimento do ProUni. Foi um programa para facilitar o acesso de alunos carentes, na sua grande maioria negros, né? Negros que estão nas periferias do nosso país. Em segundo lugar, o governo passou a oferecer incentivos para as universidades federais passassem a adotar voluntariamente alguma medida de inclusão, e aí a criação de um programa de apoio ao plano de reestruturação e expansão das universidades federais, que é o REUNI, que em 2007 foi o grande indutor do aumento do número de universidades com programas de ação afirmativa no país. Portanto, até a promulgação da Lei 12.711 de 2012, que criou uma política de reserva de vagas para alunos oriundos de escola pública, pretos, pardos e indígenas, em todo o sistema de educação federal, nós tivemos esses dois programas também de extrema importância. E aí, encaminhando para o meu fim, no sentido de trazer um pouco, e aí, a partir de 2016, acho que a grande lei é essa, a partir do governo da Dilma, essa, a lei de cotas, que está vigente até agora, ainda bem que não foi revista pelo governo anterior, e vai ser revista agora pelo atual governo, mas aí me permita trazer um processo de ato das políticas públicas ligadas à igualdade racial, que foi de 2016, governo Temer, ao governo anterior do governo do mandatário anterior. Anteriormente, os governos, tanto do Lula quanto da Dilma, eles tinham a consciência da dívida histórica que o país tinha com a população negra. Eu acho que isso é um ponto consensual entre nós, né? Que as políticas foram um pequeno passo dado, também acredito que foi um pequeno passo dado, acredito que nós precisávamos avançar um pouco mais, e tomara que nós avancemos nesse governo vigente agora. Porém, a diferença dos dois governos populares para os governos de 2016 a 2018, a 2022, foram que uma das primeiras medidas do Temer, por exemplo, foi acabar com o status do Ministério da Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial, CEPI, e uma série de questões, né, que vai desde a reforma da Previdência, que atacava a nós, o começo da tramitação, toda a articulação foi feita pelo Temer e votada no governo Bolsonaro, assim como a reforma trabalhista, que foi aprovada no governo Temer, enfim, tudo isso para estrangular a classe trabalhadora, na sua maioria, pessoas negras, certo? Sobre o governo Bolsonaro, eu não vou me ater, porque eu acho que todos nós vivenciamos esse processo, né? Isso ficou exacerbado de alguma maneira com o advindo da Covid-19, onde nós sofremos muito mais, nós negros morremos muito mais, nós periféricos morremos muito mais, nós não tivemos acesso a várias questões relacionadas ao enfrentamento ao Covid. Portanto, eu não vou comentar sobre o governo anterior, porque foi um hiato
no que tange a políticas públicas de igualdade racial. Nós, como movimento negro, como movimento social de base, fomos para as ruas nesse sentido, portanto, houve um movimento negro. É engraçado, né, que a partir do momento quando há uma oposição tão grande, tão descabida, tão deslocada vigente na administração do nosso país, o movimento ele vai lá e responde de uma maneira um pouco mais radical. Tomara que, com uma certa responsabilidade, é óbvio, né, esse movimento negro que também esteve nas ruas durante o governo Bolsonaro, também esteja nas ruas durante o governo Lula. O que eu peço é que, com responsabilidade, entendendo toda a correlação de forças que há, mas que a gente não esqueça de nenhuma forma que nosso lugar é a rua e que o nosso lugar são as periferias do nosso país, nosso lugar é cobrando os governos vigentes, sejam eles progressistas ou de extrema-direita, e eu acho que esse é o nosso papel como sociedade civil também. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Gramsci, que é um pensador italiano, sociólogo, enfim, ele faz a distinção entre sociedade política e sociedade civil. Eu acho que esse é o nosso papel, como sociedade civil, cobrar de todas as formas essa superestrutura que aí está. E essa superestrutura é tanto o Estado, e eu não gosto de trazer o Estado sobre uma ótica abstrata, mas trazer o Estado sobre uma ótica, principalmente com relação às forças repressoras do Estado, e aí é bom nominá-las as polícias militares dos estados, as polícias ligadas à União. É sempre bom trazer o Estado de uma maneira personificada. O Estado, queira ou não, ele também traz no seu bojo assistentes sociais, professores, que de alguma forma atuam de uma maneira muito mais objetiva e que chega na vida das pessoas e modifica a vida das pessoas, porque eu também entendo que esse Estado que mata é a única forma, com força de capilaridade, de chegar na vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas de alguma maneira. Portanto, o mesmo Estado que abraça é o mesmo Estado que mata, de alguma maneira. E aí, me permita dar esse salto para o governo vigente que aí está. E quando o Ney me chamou para fazer essa fala, eu pensei, putz, o que eu vou falar do governo vigente que aí está, esse governo atual? Já que é um governo com 3 meses, né, de governo, né? É um governo que já dá para entender sobre a ótica estrutural, administrativa, a presença de pessoas negras, no primeiro escalão dos ministérios, com a Aniele Franco e com o Silvio de Almeida, a Aniele na CEPIR, no Ministério da Igualdade Racial, e o Silvio de Almeida nos Direitos Humanos, além de uma indígena no Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas, e uma que eu considero negra, não sei se ela vive uma crise de identidade, mas que eu considero negra, que é a Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente. Para além disso, nós temos várias pessoas em segundo escalão, secretários nacionais de diversas pastas, no Ministério da Cultura, que é onde eu estou mais presente, o secretário nacional de Cultura, o Júnior Afro, é uma pessoa ligada ao movimento negro. A Fundação Palmares hoje voltou a ser um movimento, a ser uma fundação com um viés, né, pela qual ela foi criada. Portanto, nós temos pessoas negras tanto no segundo escalão quanto no terceiro escalão. O desafio delas é extremamente uma coisa extremamente desafiadora perante ao que está aí posto. Nós pegamos um Estado dilapidado em todos os seus sentidos, tá? Tanto sobre a ótica orçamentária, quanto sobre a ótica das instituições, quanto sobre a ótica econômica, quanto sobre a ótica social, cultural. Então, portanto, nós pegamos uma sociedade, um Estado fragmentado, dilapidado, em todos os seus X, Y, Zs. E esse momento extremamente complicado da história do país, onde esse Estado brasileiro
que foi dilapidado em todos os sentidos, principalmente 2018 até 2022, eu acredito que o desafio desse novo governo deve dar prioridade às questões sociais, deve implicar em uma prática em que gênero e raça sejam considerados em discussões e políticas diversas, tá? É um desafio para esse governo trazer essas questões para dentro das políticas públicas de uma forma não transversal, como aconteceu anteriormente, em 2003 a 2016, mas agora de uma maneira central. Portanto, a gente vai mudar um pouco, a gente precisa mudar um pouco esse engendramento das construções das políticas públicas de gênero e de raça no nosso país, de passar de uma forma não transversal para uma forma central. Portanto, ela tem que estar no bojo das discussões das políticas públicas desse atual governo. Uma das prioridades desse atual governo é arrumar a casa, que eu tenho visto, né, pelo que eu tenho acompanhado e tal. A gente vê nos últimos anos um desmonte das políticas públicas, especialmente das políticas sociais, o que acaba reverberando, impactando na população negra, de alguma maneira. O caos da política de assistência, as filas nos CRAS, que todo mundo tem visto, com poucos servidores, são exemplos disso, tá? Eu creio que o discurso do atual governo passa um pouco de confiança, de que ele vai priorizar o social também, não só o financeiro, entendendo que a gente está num governo de conciliação de classes. Essa área econômica, esses banqueiros e também as pessoas dessa elite, dessa burguesia, precisam entender de que eles sempre foram privilegiados, por isso eu não aceito essa discussão de Estado mínimo. Para nós sempre tivemos Estado mínimo, mesmo com os governos progressistas, nós tivemos avanços, porém esse Estado mínimo sempre foi presente nas periferias do nosso país. Quem sempre teve Estado máximo, com desoneração fiscal, com política do BNDES apoiando grandes empresas, essa burguesia, enfim, foram essas pessoas. Portanto, o Estado sempre teve muito mais para 1% das pessoas do que para 99% das pessoas, mesmo com os avanços de 2013 a 2016. Portanto, acho que esse embate também de classe é de fundamental importância, da gente distinguir quem nós somos e que políticas públicas que nós vamos pleitear, que nós vamos provocar o poder público vigente para que sejam implementadas tanto sob a ótica da União, mas que isso chegue também nos estados e nos municípios, tá? Portanto, essa discussão de gênero e raça, ela precisa estar em todos os debates. É um desafio para o governo trazer essas questões para dentro das políticas públicas de uma forma na qual tem sido sinalizado de uma maneira importante, cada vez mais pujante, que seja o tema racial perpassando por gênero e raça. Cada vez mais a gente tem discutido o racismo religioso, o racismo ambiental, isso tem vindo à tona cada vez mais nas discussões das políticas públicas. Porém, esse Ministério de Igualdade Racial não pode ser um ministério isolado, sem recursos, que é uma coisa que a gente tem que pleitear. Eu sei que vai ser aberto a discussão sobre o PPA com uma ampla participação social, e acho que o movimento negro tem que estar lá pautando, sim, não passando pano para o que está aí vigente, né? Portanto, é um papel nosso, o movimento social de rua, pautar o governo vigente, sempre com responsabilidade, sempre entendendo a correlação de forças que está vigente, e acho que isso é importante, a gente sempre trazer isso à tona. É bem verdade que nos governos anteriores do PT, nós avançamos bastante na política de igualdade racial, tivemos a aprovação das cotas, tanto nas universidades quanto no serviço público, na política de igualdade racial, mas é preciso que a gente avance muito mais. Não é preciso ter um Brasil desenvolvido sem que você mexa nessas demandas. E aí eu gostaria de trazer 2 programas recém-anunciados agora pelo governo atual, que é o PRONAS
que é um programa de segurança pública cidadã, que foi criado, construído por uma militante negra, que é a Tamiri Sampaio, que já foi secretária, saiu candidata a deputado federal, foi subsecretária de Segurança Cidadã do município de Diadema, agora recentemente, e ela criou, junto com o Ministério da Justiça, com os técnicos do Ministério da Justiça, esse PRONAS, que é o tema de acadêmico até dela, tal, que está estruturado em 5 eixos prioritários, que estabelecem políticas sociais e ações de proteção às vítimas de violências. E que flerta também com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do Silvio de Almeida, que, além de intensificar as ações de proteção às vítimas de violência, intensifica também a cultura de paz, de apoio ao desarmamento, de combate aos preconceitos de gênero, etnia, orientação sexual e diversidade cultural. Tá? E destaca ainda, eu acho que uma questão importante do que está previsto no programa, o investimento em equipamentos e serviços de segurança, que não aqueles ligados à letalidade. Tem um valor do orçamento destinado à compra de armas para a ótica da segurança, porém a grande parte destinada do orçamento para coibir essa questão do serviço de segurança é destinado sobre a ótica cidadã. Acho que o PRONAS é uma questão primordial também nesse campo da discussão. Por que eu trago que o PRONAS é fundamental? Não sei se todos estão acompanhando, mas o STF voltou a julgar a questão do perfilamento racial. O que é o perfilamento racial? É que invalida provas colhidas durante abordagens policiais, em suma, tá? Até o momento, alguns ministros avaliaram que o judiciário deve fixar entendimento para proibir que agentes de segurança atuem de forma discriminatória e que esse perfilamento acontece quando as buscas pessoais não são feitas a partir de evidências objetivas, né, que apontem uma atitude suspeita, mas com base na raça, na cor, na descendência, na nacionalidade, na etnicidade do alvo da abordagem. Acho que o perfilamento racial tem tudo a ver com o PRONAS. Eu espero que o PRONAS não seja um belo programa só na sua teoria, mas que tenha sua efetividade na prática. E para finalizar, o que foi o pacote de medidas anunciado ontem, foi o dia 21, né, de novembro, uma data extremamente importante também, a partir do momento que o governo atual começou a atuar, colocou o dia 21 de março, por ironia do destino, data do aniversário do dito cujo anterior, mas foi anunciado ontem um pacote de medidas de extrema importância. Tomara que essas medidas, e tomara que o governo federal fiscalize que essas medidas cheguem nas pontas, ou seja, nos estados e municípios, para que isso vire um efeito cascata, para que isso chegue também nos estados e municípios. Mas entre as medidas anunciadas pelo governo, está o programa Quilombo Brasil, que vai atuar na promoção dos direitos da população quilombola, nos eixos de acesso à terra, infraestrutura, qualidade de vida, inclusão produtiva, desenvolvimento local, direito de cidadania. Outro ato também que eu acho muito importante, e também não menos devido à data emblemática, foi a assinatura da titulação de 3 territórios quilombolas, que aguardavam por 2 décadas para terem seus direitos reconhecidos. Foi se eu não me engano, foram instituídos a sua grande maioria no Nordeste e no Norte, duas no Nordeste e uma no Norte. Nesse interim, também, nesse processo de medidas, a estruturação de ações de acesso à permanência de estudantes negros na graduação, na pós-graduação das universidades brasileiras, além de proposições de política de reservas de vagas em órgãos governamentais,
chegou a 30% nos órgãos da União, tá? Nos órgãos governamentais da União. Eu me lembro que teve uma discussão logo quando o governo vigente estava atuando, da ministra, a que está agora, a Simone Tebet, de que não colocaria pessoas negras, porque estava difícil achar pessoas negras com capacidade acadêmica para ocupar esses espaços. E aí eu acho que de maneira até feliz, dando uma cutucadinha de leve, mas também propondo, a Aniele Franco fez uma base de dados na qual todas abriu uma base, né, a qual a pessoa com um Google Forms podia colocar lá seu currículo e apresentou essa base de dados para o Ministério Ministério da Simone Tebet, agora me fugiu a lembrança. Mas, enfim, para que ela tivesse acesso ao banco de dados, porque é impossível, né, de que uma pessoa não tenha ciência de que nós deixamos de ser objeto de estudo e agora nós estamos sobre uma outra ótica de estar propondo políticas públicas para o país, para o Estado, para as nossas cidades. Então, está garantido, no que tange à União, 30% de vagas para negros e negras indígenas nos cargos comissionados, certo? Uma outra questão também, a elaboração de um programa para redução de homicídios e vulnerabilidades sociais para a juventude negra, que está atrelado ao PRONAS, tá? O Plano Juventude Negra é um plano também atrelado ao Plano Nacional de Juventude, portanto, esses planos, eles são importantes no papel, mas eles precisam ser implementados eles precisam chegar na base de alguma maneira, né? Começou a ser elaborado o Plano de Juventude Negra no governo Dilma, que tinha um foco específico no protagonismo de direitos sociais e demandas da juventude negra, principalmente de 15 a 29 anos, e que muda as estatísticas de violência letal contra essa população. E, por fim, instituído o grupo de trabalho para formular ações de combate à violência e ao racismo religioso, que foi a data de ontem, que afligem povos, né, e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro, que também é de extrema importância. E aí, para finalizar mesmo, prometo a minha fala de hoje, eu acredito que para o atual governo não é possível fazer uma boa gestão sem que toque na questão racial e na de gênero, e elas precisam ser central e não mais transversal, como foi anteriormente, né, nos governos populares. A pobreza no Brasil, ela tem cor, ela tem CEP, e ela não é por acaso, e não é por acaso que essa cor se mantenha também estruturalmente dentro dos engendramentos do Estado brasileiro. Portanto, há um interesse que essa pobreza seja preta e que essa pobreza tenha CEP. E esse racismo, eu não vou entrar na discussão que houve agora recentemente entre o Muniz Sodré e o Sérgio de Almeida, o Silvio de Almeida, no que tange essa discussão sobre o racismo estrutural. Não sei se todos estão acompanhando, mas o Muniz Sodré fez um contraponto, mas acho que a gente precisa trazer sobre a ótica do movimento negro dentro das políticas públicas desse atual governo e dos governos anteriores. E eu acredito que em 518 anos, né, em 523 anos de história, nós somos caracterizados por reconhecer negros e indígenas apenas como objetos culturais, marcos fundadores da civilização brasileira, mas não como cidadãos plenos de direitos. Então, acredito que houve apenas um pequeno intervalo de 2003 a 2016, e agora eu acredito que de 2023 até 2026, em que a população negra possa ter os seus direitos reconhecidos e o seu acesso pleno à cidadania de alguma maneira. Nunca esquecendo de que o nosso lugar sempre é a base, sempre é a rua, sempre as periferias do nosso país, e de que a passagem desse governo seja só mais uma passagem de interlocução entre o movimento social
de base e o governo vigente que aí está. Beleza? Obrigado pela paciência. Essa é um pouquinho do processo de argumentação que eu tinha para deixar aqui para vocês. No que tange ao que foi essa relação do movimento negro com os governos anteriores, com os governos populares e com o governo vigente de agora. Tá bom? Muito obrigado e estou aberto a questionamentos, ponderações, provocações, principalmente, e acho que é isso. Muito bacana, Fernando. Muito obrigada pelas informações que você nos passou. Nós já temos aqui 2 pessoas com as mãos levantadas. A primeira delas é o Haroldo. E depois eu abro para o professor Marcos Maciel poder fazer seu comentário e pergunta. Haroldo, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Professor, satisfação em poder ouvir uma preleção tão ampla, tão diversificada, por exemplo, dos posicionamentos que a gente precisa ouvir de alguém que tem esse conhecimento, certo? Eu formulei uma pergunta aqui, eu gostaria muito que o senhor me respondesse assim, na sua simplicidade, sobre as questões que estão permeando o governo, esse novo governo federal, né? O nosso ministro dos Direitos Humanos, ele falou que nós existimos e que somos importantes, né? Tá? Então, isso aí, para mim, foi o início de uma transversalidade que a gente vai tentar implementar dentro do nosso país, dentro da federação, dentro dos estados, dentro do município. Especificamente, para mim, dentro dos municípios, né? Que eu sou de muito longe, mas a gente também discute política aqui, a gente discute os nossos direitos, a gente está na luta, a gente está no campo todo dia, matando 1 ou 2 leões por dia para tentar garantir o nosso espaço dentro dessa sociedade racista, tá? Então, a minha pergunta ela vai da seguinte forma. Eu queria saber do senhor, a gente, com todos esses aparatos de leis, direitos garantidos, tá? Por que a gente não consegue, dentro do Estado, reverter essa nossa condição de liberdade, professor? Porque a gente tem pessoas formadas, pessoas com doutorado, mestrado, outras se formando, que é o meu caso, né? Eu comecei a estudar tarde, estou com 54 anos, mas isso não como é que se diz? Não minimizou a minha capacidade. Então, eu gostaria de saber do senhor, assim, nesse sentido, assim, o que o senhor imagina como transversalidade num momento como esse, né? Que eu vejo, por exemplo, você acompanha desde menino o governo do Partido dos Trabalhadores, né? Que era um partido de posição única, hoje ele está quase centralizado, né? Pelas questões de como o país está sendo regido nesse momento. Eu queria saber do senhor, assim, como é que o senhor vê assim, uma posição de uma pessoa capacitada, que tem conhecimento, que tem inserção dentro desse governo, assim, para que a gente possa, por exemplo, assim, dentro das novas ideias, criar um contexto que seja um contexto nacional. Por exemplo, assim, lá em São Paulo, onde vocês estão aí, é uma situação. No Nordeste, totalmente diferente, outra situação. Aqui no Norte, mais ainda, né? Pela questão da distância. As políticas públicas aqui, elas chegam através, entre aspas, de políticos, né? Que tendem ainda a colocar aqueles grilhões nos pés das pessoas, principalmente da gente que é do movimento negro, né? É mais ou menos essa pergunta que eu queria fazer para o senhor. Uhum. Como que vai fazer? Responde uma ou faz em bloco? Como que vai ser, né? Desculpa, como que é o seu nome? Mari. Mari. Fernando, o que você acha melhor? Você prefere... Pode ser uma, tá. Beleza. À vontade. Vamos lá, então. Sobre essa questão. Eu acredito que o Silvio de Almeida ele vai ter um grande desafio. Primeiro, é a primeira experiência dele na gestão pública, né? A gestão pública é totalmente diferente da academia, em todos os sentidos. Eu acho que isso vai ser um desafio extremamente complicado para ele, mesmo ele sendo do direito, né, entendendo e tal, mas é diferente, eu vi o orçamento da pasta dele, um orçamento pequeno, né, relativamente pequeno, pelo tamanho do enfrentamento que precisa ser dado, para que vocês possam compreender. A pasta dele era administrada pela Damares, tá? Portanto,
É uma pasta gigante, lida com a anistia política, lida com a questão de direitos humanos, cidadania, enfim, é uma pasta substancial. Eu acredito que ele tem que fazer esforço para garantir na próxima LDO um orçamento maior, e eu acho que isso é um papel nosso, de movimento social, pautar isso, tá? Para os ministérios, principalmente desses que estão pessoas pretas nos seus ministérios, enfim. Eu acredito que o primeiro desafio dele é esse, sair da teoria para a prática, sair do discurso para chegar aquilo tudo que ele escreveu, tudo aquilo que ele pensou, chegar na vida das pessoas de alguma forma. Acho que esse é o papel do gestor público, de quem está na gestão pública, né? Portanto, ele tem um desafio extremamente importante. Aí a pergunta, como? Eu diria que essa é a pergunta do milhão, né? Mas eu tenho comigo que a pasta especificamente, tanto da Daniele, que é da igualdade racial, quanto da cidadania, dos direitos humanos do Silvio de Almeida, precisa primeiro colocar as suas pautas, os seus princípios norteadores como tema central, na qual não cabe acordo dentro do arcabouço da gestão. E quando eu falo da gestão como um todo. Portanto, perpassa pelo Ministério da Educação. Por exemplo, quando eu falei sobre a questão da permanência estudantil, nós tivemos um ministro da época da Dilma Rousseff, que gosto dele pra caramba, Renato Genino Ribeiro, filósofo e tal. Não durou muito tempo, porque também estava naquele processo de governabilidade da Dilma, que estava uma loucura, né? Mas eu me lembro dele fazendo uma fala aqui em São José dos Campos, no sentido de que precisava cortar, na época estava a efervescência de um monte de greve, né, nas universidades, que era preciso cortar algumas questões das universidades, entre elas a permanência estudantil, e eu achei uma fala extremamente perigosa, porque a permanência estudantil ataca justamente as pessoas periféricas e, por consequência, as pessoas negras, né? Portanto, está no centro das discussões desses dois ministérios, principalmente, né, que trata especificamente de maneira literal, a pauta da igualdade racial sem acordo, acho que de uma maneira central. Então, eu tenho comigo que esses dois ministérios especificamente precisa trazer à tona, precisa trazer à baila, no centro da roda viva dos ministérios, que a causa do racismo, ela é uma causa estrutural em todos os sentidos, e que perpassa também pelo Estado brasileiro, e que, por consequência, perpassa pelos governos brasileiros, sejam eles progressistas, ou de extrema-direita, ou de direita. Portanto, é de fundamental importância quebrar esses grilhões de alguma maneira. E essa maneira, por exemplo, é cada vez mais dando acesso, capacitando, principalmente, os gestores públicos municipais. Por que eu falo os gestores públicos municipais, gente? Eu estou acompanhando bastante essa questão da Lei Paulo Gustavo. Me permita só abrir um parênteses aqui, que é uma lei de auxílio de emergência cultural, tal, para chegar aos municípios. E uma das críticas de boa parte dos gestores públicos de pequenos municípios, que é a grande maioria do país, por exemplo, com a Lei Aldir Blanc, que foi de auxílio emergencial para os artistas também, era de uma insegurança jurídica, e que eles não queriam recurso porque eles não sentiam a vontade de operacionalizar esse recurso nas suas cidades. Portanto, acho que cada vez mais, acredito que seja de fundamental importância o Ministério, tanto de igualdade racial, quanto de direitos humanos, chegar nos municípios, capacitar os gestores públicos municipais, capacitar os conselhos municipais das cidades, fazer convênios com os conselhos, com as gestões públicas dos municípios. Eu acredito, por muito tempo, por exemplo, aí trazendo um dado eleitoral para vocês, o MDB foi chamado de uma maneira jocosa dentro da ciência política de Partido Municipalista Democrático Brasileiro, porque o PMDB chegava nos municípios, ele elegia prefeitos daquela maneira, coronelismo total, porém,
ele estava nos municípios. O PT estava em algumas cidades, estava na União, mas em algumas cidades, localizadas de acordo com o histórico de sindicatos atrelados ao Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu acredito que, para que a política pública de igualdade racial seja extremamente exitosa durante esse governo, ele precisa chegar nos municípios. E eu acredito que esse é o papel dos governos, tanto do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, quanto do Ministério da Igualdade Racial. Respondendo para você, é chegar nos municípios. Convênios, capacitações técnicas para gestores, fomentar que as prefeituras, os órgãos municipais, governamentais municipais, implementem, nem que seja uma diretoria nos seus municípios. Não temos capacidade para ter secretaria. Uma diretoria ligada à cultura, ligada à assistência social, educação, aonde o ordenamento jurídico local compreender isso. Mas é de fundamental importância que o Ministério de Igualdade Racial e de Direitos Humanos chegue na ponta. Portanto, a ponta são as prefeituras, de alguma maneira. Eu acredito que esse é o desafio. Sobre o aspecto orçamentário, que eu acho que é bom sempre discutir também o aspecto orçamentário. Todo mundo discute, precisa fazer isso, aquilo. Porém, a gente tem uma questão orçamentária, tem que fechar a conta orçamentária. E esses acordos com essa descentralização de recursos, eu tenho comigo que é uma maneira orçamentária de chegar a esses recursos aonde tem que chegar. Portanto, o Ministério traz um pacto federal. Eu vou dar um exemplo novamente para vocês da cultura. Existe um sistema nacional de cultura que faz com que os municípios, para ter acesso ao recurso federal, tenham que cumprir uma série de instrumentos e mecanismos relacionados à cultura. Por exemplo, tem um sistema municipal de cultura que compreende um conselho um conselho municipal de cultura, um plano municipal de cultura, um fundo municipal de cultura. Portanto, essa ideia já está criada na cultura, é só copiar nesses ministérios. Olha, município, para você receber recurso do Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e Cidadania, vocês têm que fazer parte de um sistema nacional para que chegue o recurso até vocês e vocês consigam disseminar uma política de igualdade racial de acordo com as políticas, de acordo com as particularidades locais das suas regiões. Portanto, se eu fosse responder para você, se eu tivesse como gestor do Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, eu proporia a questão de um sistema nacional de igualdade racial e de direitos humanos, nas quais os municípios, para terem acesso aos recursos da União, teriam que fazer um esforço para que compreendessem a importância tanto do órgão gestor, por meio da Secretaria de Igualdade Racial, Direitos Humanos, quanto do Plano Municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos, como um fundo municipal, para que fosse aberto editais, para que pessoas físicas, jurídicas, ONGs, pudessem operacionalizar nos seus territórios projetos que chegassem lá na ponta de alguma maneira. Então, eu acredito muito nesse processo de descentralização dos recursos, claro que tendo o norte da União, do Ministério, uma cartilha única, com segurança jurídica para os municípios, mas que esse recurso chegasse lá na ponta de todas as maneiras, que não houvesse só um estatuto, ou uma visita, que o recurso realmente chegasse. Para tudo, a gente precisa discutir sobre a ótica orçamentária. É a grande desculpa da maioria dos prefeitos. Portanto, se o governo federal chegar prometendo recurso com contrapartida dos municípios, aí é pressão popular para que os prefeitos façam adesão a esses sistemas. E aí, eu acho que nesse grande engendramento, nesse grande processo, sociedade civil, poder público, acho que aí começa a construir políticas públicas de Estado, e não decretos, instruções normativas. Acho que passa um pouco por isso. Bacana, obrigada, Fernando. Agora o professor Marcos Maciel, pode abrir seu microfone, por favor, e fazer sua colocação.
Não estamos conseguindo te ouvir, professor. Seu microfone está aberto, mas a gente não está conseguindo te ouvir. E agora? Sim, fica à vontade. Eu não liguei o microfone e não ia funcionar, né? Boa noite a todas e a todos. Parabéns ao Empodera Vale, parabéns ao professor Fernando Alves. Que magnitude a sua fala. Eu, como historiador, me senti assim, extremamente lisonjeado com tudo que você trouxe. Antes de fazer a minha pergunta, apenas ajudando você aí na resposta do Haroldo, o ministro Silvio Almeida, semana passada, ele participou de um podcast, Reconversa, com o Reinaldo de Azevedo. E aí ele falou exatamente isso, que ele pegou um ministério sem dinheiro, um ministério com um guarda-chuva bem amplo, e que ele estava agora se preparando para, no orçamento de 2024, o Ministério ter como fazer coisas, porque ele falou, olha, a gente cuida da criança, a gente cuida do negro, a gente cuida... E denominou tudo, e a gente não tinha dinheiro, porque era o Ministério da Damares, e que o dinheiro não deixaram nada em caixa, né? Então, era essa a minha contribuição para ajudar a sua resposta aí ao Haroldo. E a minha pergunta, professor, a minha pergunta é de $1 milhão. Como o senhor vê as atrocidades da polícia nos Estados Unidos estarem sendo repetidas aqui no Brasil? Uhum. O povo negro, né? A pergunta do milhão, realmente. Obrigado, professor Marcos. É bom ter mais historiador aqui. Eu, infelizmente, me afastei bastante da história depois que eu fui para a ciência política, mas acho que nem andar um pouquinho de bicicleta, né? A gente sempre revive, até porque eu uso a história como base para fundamentar algumas análises da política atual, da política contemporânea. Não vi esse podcast, e até por sinal vou atrás. Bom que ele deu esse direcionamento, acho que passa um pouco por isso mesmo. Respondendo à pergunta, eu acredito que o processo que aconteceu nos Estados Unidos, e acho que é até muito bom trazer sobre a ótica do movimento negro também dos Estados Unidos. Algumas pessoas me perguntam por que eles são mais radicais do que nós, enfim, e tal. Acho que a gente tem uma série de questões aí que vai desde o homem cordial do Sérgio Buarque até a questão da Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, enfim, mas que passa também pelo ordenamento jurídico deles, né? E aí, a forma como está sendo reproduzido aqui no Brasil, eu acredito que é uma cópia XYZ do que acontece nos Estados Unidos. O que aconteceu com aquele rapaz da Câmara de Gás da Polícia Rodoviária Federal é uma atrocidade sem tamanho. O que acontece no Rio de Janeiro, frequentemente, é uma atrocidade sem tamanho. O que acontece nas capitais do nosso país é uma atrocidade sem tamanho. E esse entendimento, acho que a gente precisa compreender a forma como foi constituída essa polícia militar dos estados. Essa polícia militar dos estados, ela é compreendida, sobre a ótica do ordenamento jurídico, como uma polícia de repressão, como uma polícia que o seu lado ligado à cidadania é uma ação cidadã totalmente à margem da realidade. Por exemplo, a política cidadã da Polícia do Estado de São Paulo é o PROERD. E, para mim, todo mundo sabe que é o programa mais falido da história da educação do Estado de São Paulo, né? Para além desses novos itinerários que aí surgiram, é a política de dentro, na qual os policiais, não sei se todos conhecem, mas nós temos aqui o PROERD, é uma política na qual a polícia militar entra dentro das escolas estaduais falando sobre drogas e álcool. Essa é a política cidadã da polícia do Estado de São Paulo. Portanto, esse entendimento de que essa polícia é repressora, de que essa polícia ela é feita para matar,
ela está incutida dentro dos policiais e da formação desses policiais. Um filme que traz sempre à tona toda essa nossa discussão sobre a formação do policial brasileiro e sobre a formação da corporação de polícia militar dos estados, é o BOP, né? Acho que todo mundo acompanhou a formação dos policiais militares do BOP, como policiais de elite, né, do Rio de Janeiro, e essa formação nada mais é do que uma formação copiada dos Estados Unidos. Portanto, tudo relacionado à política de segurança pública do nosso país é copiado dos Estados Unidos. E faz com que cada vez mais essa reprodução sistemática reverbere nas ações policiais dos policiais brasileiros. Uma coisa que eu acho que é importante, essa questão do perfilamento racial que eu disse para vocês, que trouxe à tona agora o STF, né, está julgando e tal. O ministro Fachin, ele julgou precedente, que houve realmente, só para que vocês entendam, é um caso específico, tá? Um rapaz negro foi pego com 100 gramas, eu acho, de cocaína, é um caso específico, mas que vai gerar jurisprudência, óbvio. Mas a análise dos policiais foram no inquérito policial é que ele foi pego porque ele era uma pessoa negra, tal. Esse entendimento também sobre a ótica do racismo dos policiais reverbera também nas ações policiais com um pouco mais de truculência, com um pouco mais de força, quando não chegando à morte, quando não o próprio desovamento, a desova do corpo dessa pessoa. Portanto, eu acredito que cada vez mais compreender que a polícia, eu particularmente eu não sou favorável sobre a ótica desse Estado e do atual momento político na qual nós estamos passando, do desarmamento da polícia. Não sou, agora não. Uma coisa, quando as pessoas me perguntam sobre a ótica, você é favorável a uma nova Constituição? Eu falei, agora não é o momento de uma nova Constituição, vamos garantir esses direitos que aí estão. E eu também não sou favorável hoje ao desarmamento da polícia. Porém, a polícia ela tem que compreender, ela precisa ser formada de outra maneira. E eu acredito que cada vez mais, e essa esperança, eu particularmente não vejo com o atual governo e nem com governos futuros, tá, gente? Quando eu falei do PRONASSE, o PRONASSE é um programa de fundamental importância sobre a ótica da segurança cidadã. Porém, a gente sempre vai deparar com a psique do humano, que independe de uma política pública de Estado, uma política pública de governo. Depende muito de uma política pública de Estado. E que eu não vejo esse governo atual fazendo enfrentamento nesse sentido, tá? De uma política cidadã que modifique esse imaginário de formação do policial dos estados, que vem em cadeia, as suas guardas civis municipais, que acham que também tem poder de polícia. Então, eu acredito muito nesse sentido de que ou a gente muda de maneira estrutural a formação do policial brasileiro, ou, infelizmente, nós vamos nos depararmos cada vez mais com essa continuidade. O que cabe ao movimento negro nesse sentido? Cada vez mais vir à tona denunciando. O problema dessas denúncias, eu acho que a gente cansou de denunciar. Eu acho que essa a importância de ter um governo progressista. Agora a gente tem que denunciar e propor. E essa proposição ela tem que ser baseada na nossa relação, da relação política que há entre o governo atual, com a Câmara, com o Senado, com o Parlamento, enfim, com a jurisprudência, com o STF, para que juntos, sociedade civil e todos esses órgãos de Estado compreendam do jeito que está, não dá, e para continuar, e que eu acho que é preciso a gente quebrar esse. Eu já vi algumas falas do Silvio, no sentido da descriminalização das drogas. Também acho que é uma fala dele como acadêmico e que eu acredito que ele, como gestor, não vai conseguir cumprir, infelizmente. Mas se eu fosse gestor e se eu tivesse maioria na Câmara, no Parlamento, na Câmara e no Senado, uma situação política interessante, eu acredito que passaria por
reformulação da carreira militar, reestruturação da formação dos militares brasileiros. Isso quando eu falo militares, tanto sobre a ótica militar, né, quanto sobre a ótica dos militares da Polícia Militar, a Força Auxiliar nos estados, que são as polícias militares. E a descriminalização das drogas. Eu acho que esse seria o tripé de uma política de segurança pública. E, claro, um fundo de segurança pública que, por final, iniciou com o Jungmann no governo Temer, essa ideia de um fundo de segurança pública. É óbvio que o conceito de segurança pública deles é totalmente diferente do nosso, mas eu acho que é fundamental a gente iniciar essa discussão de um Fundo Nacional de Segurança Pública que compreenda todas essas questões que eu disse. Se nós tivéssemos maioria no parlamento, que nós não tivéssemos eleito um parlamento extremamente retrógrado, reacionário, portanto, tudo sobre uma ótica de uma distopia, digamos assim, vai. Porém, eu acredito que num futuro longínquo, eu espero que a sociedade amadureça essas questões e que nós tenhamos instituições, um parlamento um pouco mais arejado, que possa discutir isso com um pouco mais de responsabilidade. Mas eu não vejo, eu particularmente, Fernando, não vejo uma melhora no cenário da letalidade do povo preto por meio das forças repressoras do Estado, infelizmente. Eu vejo posso almejar uma diminuição, de acordo com algumas políticas que estão sendo adotadas aí, mas a erradicação ou a diminuição drástica de 50%, eu não consigo ver, nem nesse governo, e eu ousaria falar nem daqui 2, 3 governos. Agradecido. Obrigada. Professor, e o detalhe de que muitas dessas atrocidades são cometidas por policiais negros. Semana passada eu estava numa live e veio esse assunto à tona, e aí uma pessoa também negra, né, falou assim, porque quando o negro ele não tem oportunidade, quando ele se vê dentro do uniforme, ele se sente autoridade, aí ele tenta passar de oprimido para opressor. O que é que o senhor acha disso? Sim, eu concordo plenamente sobre essa fala, eu ia até falar sobre isso. E se eu fosse sistematizar, a minha resposta seria: o sonho do oprimido é sempre ser o sonho do oprimido é sempre ser opressor. Eu usaria justamente essa frase. Justamente porque também a gente não discute isso, a questão das políticas sobre essa é uma crítica que eu faço também, né, sobre a ótica da classe. E eu acho que é fundamental também falar para aquele policial negro que tem um Renegade financiado e um Minha Casa Minha Dívida, de que ele não é classe A, que ele continua sendo classe C e D, entendeu? Então, acho que isso é de fundamental importância, de que ele entender que ele nunca vai ser opressor, de que ele nunca vai ser de uma elite da polícia. Infelizmente, é uma ideia de que a grande... Por isso que eu sempre gosto de trazer a ideia da psique do ser humano, porque eu acho que ela ajuda a elucidar um pouco mais do que a própria sociologia, do que a própria história, do que a própria geografia urbana. E por que eu falo isso, professor? Porque cada vez mais eu tenho nítido de que essa questão do oprimido e opressor, ele está incutido na cabeça da sociedade brasileira como um todo. Vou trazer uma questão para vocês. Eu fui criado, antes de encontrar a luz, eu fui criado no neopentecostalismo, e uma das questões que depois eu fui entender, e que eu acho que isso o setor progressista tem que entender de alguma maneira, de que só lá e na torcida organizada eles têm voz. Só no neopentecostalismo e na torcida organizada de futebol, essas pessoas periféricas têm voz. Por que eu falo isso? Só lá ele vira diácono, e aí ele se sente a usar terno, só lá ele vira presbítero, só lá ele vira pastor, só lá ele vira porteiro da igreja, ele vai galgando
cargos dentro da igreja, ele vai do porteiro, ele vira diácono, que é o diácono que entrega a Santa Ceia, isso falando sobre o neopentecostal. Portanto, ele vai galgando, lá ele tem voz, lá ele fala, lá ele se expressa. Infelizmente, nos partidos eles são silenciados, dentro dos sindicatos alguns não têm voz, dentro da associação de bairros alguns não têm voz, fica uma elite política ligada ao sindicalismo, aos partidos. Essa é uma crítica que eu faço, que eu acho que precisa compreender isso. Isso também acontece dentro da polícia. Quando ele vê, eu acho que o senhor foi perfeito, quando ele veste a farda, ele fala, opa, estou diferente daquele neguinho que ali está. Portanto, eu tenho que demonstrar minha força de que, por eu ser diferente dele, eu tenho que colocar minha força nesse sentido para que ele compreenda que, olha, eu também tive a mesma vida que você e agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma pessoa da classe A, eu sou um neguinho classe A. Eu sou um neguinho de alma branca, sabe, essas coisas. A partir desse momento, quando ele veste a farda, quando ele coloca na mente que ele cansou de ser oprimido, que ele quer ser opressor, de que é necessário ele galgar espaços dentro dessa loucura que galgar espaços dentro dessa sociedade brasileira, totalmente dicotômica, né? A partir desse momento que ele tem essa noção, vai haver esse conflito, vai haver essa tensão, e eu tenho comigo que essa tensão sempre vai existir de policiais negros atentarem contra a vida do seu semelhante de cor. Então, eu tenho comigo que isso vai durar por um bom tempo. Isso é muito da psique, por exemplo. Eu estive participando de um fórum aqui de segurança pública, o Benedito Mariano, que é um cara que era ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um homem negro, que foi o secretário de Segurança e Cidadania lá no Diadema também, junto com a Tamires, na qual ele falou que a grande maioria dos policiais que suicidam são negros. Então, para mostrar que existe um rolê psicológico dentro, porque eu acho que ele entra em conflito, ele entra em tensão em um dado momento, de alguma forma. Ele não pode entrar em conflito naquele momento que ele está fazendo a operação policial. Porém, lá na frente, ele entra em conflito consigo mesmo de alguma maneira, o que acaba dando um tiro na cabeça, se atirando de prédio, enfim. Então, acho que trazer isso à tona também é de fundamental importância. Eu trabalharia muito mais essa ótica do policial negro fazendo operação policial, trabalhando uma operação policial com um jovem negro, sobre a ótica da psicologia do que sobre a ótica própria da sociologia. Eu acredito que a psicologia tem muito mais a nos dizer do que a própria sociologia, principalmente a sociologia urbana, que trata bastante desses temas e discorre com um pouco mais de profundidade. Muito bacana, professor, obrigada. Conforme eu coloquei no chat, nós temos pouco tempo de aula, então nós encerramos, a partir de agora, a opção de levantar a mão para fazer questionamento. Temos mais duas pessoas com as mãos levantadas, que é o Claudinei Correia, o Ney, e o Mário Moreira. Eu vou sugerir que vocês sejam sucintos para a gente conseguir responder bem os questionamentos que vocês fizerem, tá bom? Ney, fica à vontade. Oi, Fernando, obrigado, viu, por essa aula, por esse show, esse espetáculo. Fernando, eu vou sair de todo esse rolê técnico, vou para um rolê de humanas. Como você disse, né, você fez o corte de 1980 para frente, tá, 84, mais especificamente, quando o Lula assume o governo em 2003, tem um pessoal bacana pra caramba, né, Matilde, que vai junto com ele. Agora, em 2023, tem um pessoal legal pra caramba, né, a Fundação Palmares, muita gente boa, o Ministério da Igualdade Racial, Direitos Humanos, Cultura, Ciências e Tecnologia, também tem uma mulher que se autodeclara preta. Como que você viu essa transição, essa evolução dessas pessoas, sabendo que estão em pastas que não têm muita grana, certo? Mas, de uma certa maneira, há uma diferença de perfil do indivíduo? Você consegue enxergar uma diferença daqueles pretos, daqueles irmãos lá de 2003 para a galera agora em 2023? Você acha que o movimento
pós-morte Marielle, fortalece essa galera que está aí agora? Sim. Por sinal, até esqueci a Luciana Santos, nossa ministra de Ciência e Tecnologia, de citá-la. Eu acredito que ela se identifica como uma mulher negra, né? Foi prefeita de Olinda 2 vezes, enfim, uma pessoa de extrema importância para a política nacional. Vamos lá, né? Deixa eu ver como que eu posso falar. A questão de 2003, eu acredito que teve um grande avanço, primeiro, porque era algo inovador, né? A questão da secretaria com status de ministério, com um orçamento enxuto, mas com um orçamento para poder desenvolver algumas ações. Ali, a partir dali, nós conseguimos acompanhar uma proliferação das secretarias, né, de secretarias, diretorias, assessorias de igualdade racial pelo país, né? E eu acredito, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acredito que houve sim uma diferenciação de quadros entre os governos de 2003 a 2016 para agora de 2023 em diante. O porquê que eu falo isso? Primeiro, de 2003 até 2016 eram pessoas oriundas do Partido dos Trabalhadores, com uma grande articulação dentro do Partido dos Trabalhadores, acadêmicas, né, que fizeram parte daquele primeiro momento. E eu acredito que agora, em 2023, nós temos um movimento, primeiro, pessoas do movimento social fazendo parte da estrutura governamental, pessoas que pós morte da Marielle Franco começaram a tomar um protagonismo e na luta lá de base e está agora assumindo esses novos cargos na esfera governamental. Porém, Ney, a minha dúvida que eu tenho é de que maneira os movimentos negros, o movimento negro vai ficar estrangulado e à mercê dessa representatividade na esfera governamental, certo? Então, eu acredito, sim, que houve um processo extremamente importante de representatividade dentro dos ministérios, e eu acredito que isso vai vai reverberar nas políticas públicas que eles estão pensando. Porém, eu tenho muitas dúvidas sobre se o movimento negro não poderia estar se fechando em gabinetes e não estando lá nas ruas. É uma dúvida que eu tenho, que eu espero que essa dúvida não se concretize, eu espero que eles compreendam que estar no gabinete é uma passagem, que a rua é o lugar deles, que não basta só visitar o cais do Valongo lá, basta lutar pelo cais do Valongo e pelo Vidigal, na sua objetividade, na sua literidade. Então, eu torço muito de que a gente não tenha pessoas do movimento negro de base, que são essas pessoas, chegarem ao gabinete e esquecerem de onde vieram. Então, a minha resposta seria nesse sentido. Existe uma diferenciação entre 2003 e 2023, óbvio. Boa parte daquelas pessoas de 2003 eram pessoas oriundas da luta de 1980, 1990, que trabalharam, batalharam, porque nós tivéssemos esse estado de coisas agora. Porém, o de 2023 são pessoas oriundas desse processo, principalmente pós governos populares, né, democráticos. Por exemplo, a Aniele é fruto de uma política pública de 2003 para cá, né? Mas eu tenho ainda um ponto e vírgula que eu prefiro esperar um pouco sobre de que maneira esses ministérios vão atuar nas suas bases, de que maneira esses ministérios vão atuar respeitando o movimento negro quando eles forem cobrados com relação às suas políticas públicas. E aí eu concordo com o professor Marcos, eu acho que é de fundamental importância. Eu vi recentemente uma ocupação do MST, e aí algumas questões que foram levantadas, né, numa discussão que houve no próprio MST, de que o MST ele fez essa ocupação para demonstrar, nós queremos como que é, não é a FUNAI, o INCRA,
uma pessoa ligada ao MST, né? Que foi feita essa ocupação para mostrar, dar atenção, de que estamos aqui, queremos fazer parte dessa fatia de bolo. O que a minha, se eu pudesse dar uma sugestão para o movimento social, para o movimento negro, como movimento social, é de que, e aí vai totalmente no que o professor Marcos falou, é que, infelizmente, a gente está herdando um ministério em frangalhos. Portanto, acho que é de fundamental importância a gente esperar e construir esse PPA, esse PPA para 2024 com a nossa cara. E, portanto, agora fazer remendos de todas as maneiras. Por que eu falo isso? Porque acho que precisa a gente fazer também críticas ao governo vigente, mas sobre a ótica de uma responsabilidade. E, portanto, eu ousaria falar para você que, respondendo objetivamente, que é diferente, sim, as pessoas que estão no governo agora, tanto no primeiro escalão, quanto no segundo escalão, quanto no terceiro escalão, são pessoas vindo de base, são pessoas já com experiência na gestão pública, por exemplo, o Júnior Afro, que eu citei, até uma pessoa conhece ele aí, uma pessoa que já passou pela Fundação de Pernambuco, várias outras pessoas já passaram pela gestão pública, portanto, não são pessoas cruas. Naquela época, em 2003, eram pessoas, a sua grande maioria, cruas, pessoas vindas da academia, que é uma questão, um ponto e vírgula que eu espero que o Silvio Almeida compreenda, e é uma coisa que o Lula já deixou numa reunião ministerial. Se bater o deputado lá do Rio Sul, que fala aquele monte de asneira que falou o vereador lá de Bento Gonçalves, recebe esse deputado. Se chegar o deputado lá do Ceará, recebe esse deputado. É importante consolidar essa maioria para que a gente consiga aplicar essas políticas públicas que eles estão pensando, que vai ser construído com a sociedade civil. Portanto, eu acho que tem uma diferença, sim, entre quem estava naquela época e quem está agora, mas eu tenho um ponto e vírgula ainda sobre o estrangulamento dos movimentos sociais perante essa enxurrada de gente que está entrando dentro da esfera governamental. Obrigada, professor Ney. Antes de eu passar a palavra ao Mário Moreira, você quer dizer a palavra-chave, por favor? Abadá. Abadá. Então, podem colocar aí no chat, tá? Então, Mário, eu vou passar a palavra para você, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eita. Parabéns, Fernando Alves, ao Ney, a todos aí. Caramba, estou voltando ao passado, senti falta daquela grande militância. Falaram em 2003, 2023, reflexão, ministério sem orçamento, né, ministério. E aí falaram também de empoderamento aí, da negritude dentro de uma gestão federal. E aí nós ficamos assim pensando, a fala do professor Fernando Alves nos trouxe assim uma reflexão rápida e a volta no passado. Falamos de segurança pública, onde é formada ainda pelo modelo arcaico da polícia militar, que é formado pelos aqueles caras, dos coronéis antigos, né? Não a polícia que queremos hoje. Falamos em várias conferências debatendo esse tema de segurança pública, ainda nos ronda a segurança pública. Falamos de movimento, né? De reforma agrária, ainda ronda a reforma agrária. Qual é o país que nós estamos no momento que estamos construindo? Fernando Alves nos trouxe aqui tudo aquilo que nós temos preocupação. Cada um de nós aqui somos conscientes do que estão falando. Não temos tempo mais de brincar, não temos tempo de errar. Esse governo tem que dar certo. Não tem que pensar em negativo mais. Não é permitido nós, negros, pensar no negativismo nesse momento. Então, eu fico assim, pensando na base nova, de lideranças novas que o movimento negro produziu ao longo do tempo. Nas nossas comunidades, nos nossos quilombos, nas nossas periferias, lá no Ribeirinho. A gente está agora retomando o empoderamento do poder do novo povo negro.
que nós temos que ter poder. Nós temos que fazer que deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, governadoras, prefeito, prefeita, vereador, vereadoras, que é o municipal agora. Qual é a condição, quando fala em partido, qual é a condições que nós temos de disputar uma eleição quando nós temos um fundo partidário especial que não chega na ponta? E quando vamos cobrar, quem é que vão cobrar de quem? A Lei 10.639 está aí tanto tempo que nós criamos no Movimento Negro, criamos aí um Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, de ficar no meio da estrada dormindo. Aí falamos de implementação no governo hoje de esquerda. Tudo bem, que agora todos os ministérios nossos, a maioria nossa, a gente chega lá, nos representa. A demanda nossa está na mão dos nossos líderes. O que fazer agora para cobrar? Quem é que vai cobrar quem? Direitos humanos está na mão de quem? A promoção de igualdade racial está na mão de quem? A questão religiosa está na mão de quem? Quer dizer, nós estamos aí com um fardo grande nas costas e sem um orçamento vamos discutir o PPA. Como vamos discutir o PPA se nós temos um Congresso todo elitizado, onde não nos representa o Congresso? O Congresso não me representa. A Câmara de Deputado não me representa. Entendeu? Mas eu estou fazendo política para povo negro. Então, nós temos que ter muito cuidado que nem todo poder nos representa. E nós temos que fazer com essa molecada que está aí atrás de nós, aí, essa juventude, desperte para um novo projeto do Brasil negro que nós queremos. Nós queremos poder. Não dá para só ter ministério, temos que ter poder. Poder, é poder mesmo, é poder político. Sem ele, sem ser prefeito, sem ser vereador, ou sem ser prefeito, ou sem ser vereadora, sem ser senador, senadora, deputado federal ou deputada federal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E negro tem que aprender a votar em negro. Esse discurso é ultrapassado para a gente. Então, eu vou parar por aqui, que a gente fica até emocionado de ver as falas de um jovem professor Fernando, né? Quando você fala de um projeto Povo Negro, aí você lembra do Davi, né? Pastor Davi, que falava da unidade, que é a religião mais negra, né? Do Brasil, né? Todo mundo lembra do pastor. Então, acho que temos aqui agora nos reinventar e sim cobrar dos governantes políticas públicas para a negritude, e poder também é importante. Não adianta ter políticas públicas com nossas lideranças lá enquarteladas, que estão em gabinetes, que são os melhores líderes, confiam nele, acreditam neles, mas são enquartelados. Nós é que temos que cobrar a política para dentro do governo. Nós que vamos bater no governo quando estiver errando. É nós que vamos corrigir isso. Então, como fazer isso, professor? Eu queria até entender isso aí, que às vezes me confundo quando eu vou cobrar alguém. E vou me confundir, que a hora de eu bater, eu não posso bater, porque tem alguém lá do outro lado que vai me segurar, que é um negro ou uma negra que estava aqui do meu lado, ombro a ombro, na política, na formação lá na base. Quem eu vou bater? Quem eu vou bater? E a reforma agrária, o território é indígena. E o território também é negro, é dos quilombos, somos nós. Nós queremos sim o poder. Ministério é bom, mas nós queremos o poder. A liberdade tem que ser com o poder. Só pela educação transforma. É só ela que vem o poder. Obrigado a todos e uma boa noite. Desculpa falar assim, mas do jeito. Claudinei, parabéns pelo tema e pela pessoa escolhida. Eu saio, cara, renovado aqui. Renovado. Um abraço a todos, brilho no coração. Bom, obrigado, Mário Moreira, pela palavra, pô. É bom quando tem pessoas que participaram, né, em outrora de toda essa luta, e eu acredito que passa um pouco por isso do que ele falou. Cabe a nós, Movimento Negro, pautar essas lideranças que estão lá nos ministérios. Infelizmente, em 2003,
Nós não tivemos uma experiência tão interessante da passagem das lideranças negras dos ministérios com a relação com o movimento negro. Essa relação de cobrança ficou muito esgarçada, e eu acho que cabe a nós agora quebrar um pouco esse processo. E quando eu falo quebrar, sobre a ótica, tem um professor meu que falava que toda política pública é formada por conflitos, tensões, proposições e construções. E eu acho que é isso. Vai ser preciso conflito, vai ser preciso conflito, tensão com os nossos irmãos, né? Se resolverem só fazer instrução normativa, coisa para lá, coisa para inglês ver. O que a gente precisa é muito mais do que isso. Sobre a questão do projeto de poder, e aí eu me permita enveredar um pouco sobre a questão de política mesmo partidária. É de fundamental importância que cada vez mais nós estejamos filiados em partidos políticos, primeira coisa. Segundo, disputar o partido político, de fundamental importância, porque infelizmente o dirigente branco ele vai cumprir com a cota de mulheres, vai cumprir com o valor destinado agora à questão racial, né, de recurso, porém, o suprassumo do recurso financeiro para uma campanha eleitoral vai ficar na mão das cabeças brancas, dos homens brancos e das mulheres brancas dos partidos. Portanto, se não tiver um entendimento, primeiro, de projeto de poder, que nem o Mário falou, por parte nossa, do movimento negro em si, infelizmente isso vai ser bem complicado. Isso carece de muita articulação, de muito entendimento, de muito desprendimento. Infelizmente vocês, o Mário, o Claudinei, né, que são as pessoas negras que estão aqui, que são jovens há mais tempo, compreenderam durante todo esse processo o tanto de fragmentação que houve do nosso movimento ao longo da história. Eu acho que chegou agora o momento de, não sei se unidade, mas de entendimento que para esse projeto de poder, a gente precisa estar todos no mesmo barco. Sejam eles em diferentes partidos, como sempre houve, por exemplo, no começo da minha fala, eu falei que o Abdias estava no PDT, tinha alguns negros do MDB dos autênticos, tinha o Partido dos Trabalhadores com o movimento negro, portanto, todo mundo está no mesmo balaio. E eu acho que com relação a essa questão de partido, de ampla, né, de frente ampla, acho que essa frente ampla dos partidos é fundamental também, porque nós temos pessoas negras em partidos X, Y, Z, que não esses de centro-esquerda, esquerda, e eu acho que é importante trazê-los também para o nosso lado, nesse entendimento de projeto de poder nosso. Desde que não seja uma pessoa tão fora da realidade, tão fora do nosso escopo de pensamento, acho que é importante a gente abrir para essas pessoas. Por que eu falo isso? Por isso falando sobre a ótica eleitoral. Por um bom tempo, os partidos de centro-esquerda não faziam alianças com partidos de direita ou de centro-direita. Acho que a partir do momento que foi compreendido, para chegar ao poder, nós precisamos de um projeto, e que isso compreende, tá, com forças. E outra coisa, a partir desse dado momento, que é ali que nós começamos a construir um projeto que está andando com passos bem dificultosos, porém, eu acredito que cada vez mais a gente compreender que esse projeto de poder, ele passa por juntar todos nessa mesma engrenagem, nesse mesmo pensamento. Acho que a partir dali a gente vai galgar espaços não só de poder, de representatividade, mas como nem o Mário falou, é uma coisa que eu também me paro de vez em quando a pensar. Eu acho que não basta mais representatividade, não basta mais transversalidade na política pública, basta a gente ser tema central da política pública e basta um projeto de poder para nós. É inadmissível, por exemplo, que o estado da Bahia, que tem uma grande maioria de pessoas negras, né, tenha chegado num estágio de uma eleição para governador do estado,
com o neto do Toninho Malvadeza pau a pau. Portanto, houve um processo aí. Não que o Jerônimo nos represente, até porque, assim, uma série de políticas públicas contra nós começaram também no estado da Bahia, com o nosso atual ministro da Casa Civil, enfim. Porém, ter essa compreensão de que é inadmissível, de que para esse projeto de poder, a gente precisa compreender o macro dessas questões. E aí eu acredito que, primeiro, passa pelos partidos políticos. Portanto, a gente precisa ir, para esse projeto de poder, precisa passar pelos partidos políticos, a gente tem que tomar os partidos políticos. E quando eu falo tomar, é tomar como tomar uma Bastilha. É tomar, estrito sensu falando. Participado, eu sei que, por exemplo, dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma corrente majoritária, que é a corrente do Lula, Construindo o Novo Brasil, que é difícil de, né? É a corrente dele, tem a maioria, tal. Porém, eu acredito que tem espaços em determinados... No PSOL tem espaço, no PDT tem espaço. Ou de fazer uma própria oposição dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que esse projeto de poder passa por isso. Tomarmos os partidos nos seus municípios, principalmente, uma coisa que eu falei sobre a política pública de direitos humanos, igualdade racial, isso também serve para os municípios. A gente precisa tomar os partidos nos municípios, não adianta pensar grande no Estado, mas nos municípios, porque, queira ou não, se vocês prestarem atenção, boa parte dos recursos para uma campanha de eleição para o ano que vem, por exemplo, vai vir para os municípios, infelizmente a gente está perdido. Eu vou dizer aqui sobre a ótica de São José dos Campos. Aqui eu estou vendo 2, 3 lideranças negras só, e eu acho que precisa a gente cada vez mais repensar os partidos políticos. E para repensar os partidos políticos, precisa nós estarmos lá, porque infelizmente, se eles continuarem lá, essa mesma reprodução vai acontecer. Mesmo que a gente faça grupos de trabalho, setoriais de negros, não adianta. Enquanto a gente não estiver à frente desses partidos, infelizmente, tanto sobre a ótica do repasse eleitoral, quanto sobre a ótica das nossas bandeiras estarem nas gestões que a gente assumir, dificilmente nós vamos mudar essa estrutura dentro dos partidos e, por consequência, dentro das gestões públicas, principalmente dos municípios. Muito obrigada, professor. Mário Moreira, muito obrigada pela sua colocação. Muito bonito ver esse encontro de gerações, sabe? 2 grupos distintos pensando o mesmo tema, é realmente gratificante. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada às pessoas que contribuíram no chat também, com informações, com links, com conhecimento. Eu agradeço a todo mundo que participou conosco da aula hoje, que foi muito bonita. Até a próxima aula, então, pessoal. Boa noite a todos. De cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante.